Olá pessoal, professor Luciano Araújo, vamos para a segunda aula, a aula básica de AutoCAD, nós estamos no módulo 2 e essa aula ainda é a aula de isométrico, só que nós vamos agregar algumas informações, nós vamos colocar aqui um primeiro diedro dentro deste isométrico, né? É uma forma de entendermos, né? A planificação desta peça. Então vou aqui em View, e vou aqui em View Configuration, Viewport, vou clicar nessa segunda opção, a qual vai dividir a minha área de trabalho em duas áreas. Então eu tenho uma área à direita e tenho uma segunda área à esquerda. A área que está ativa é aquela que está com a borda mais forte, no caso aqui essa linha em azul. Se eu clicar aqui na área à esquerda, essa então passa a ser a área a qual eu está habilitada a trabalhar, ok? Eu vou aqui em Insert, em Atachar, né? Vou buscar uma imagem, no caso aqui o nosso exercício se encontra dentro do computador, já numa pasta separada. Eu clico no exercício, dou um Open, de abrir, dou um OK. Clico dentro da minha área de trabalho, não vou me preocupar com escala, vou dar um segundo clique, simplesmente eu joguei a minha imagem aqui dentro, independente de escala. Até porque, por se tratar apenas de uma imagem, nós vamos utilizá-la como referência. Do lado aqui, você observa que nós temos algumas ferramentas. O que nos interessa é a ferramenta de zoom. Ao clicar nessa setinha pequenininha aqui, você observa que nós temos várias opções de zoom. Então, nós temos zoom window, que é a janela, real time, preview, all, dynamic, enfim. São várias opções do zoom. E a que nos interessa é a Zoom Extend. Uma vez clicado em Zoom Extend, a nossa imagem ela toma toda a nossa área de trabalho. Lembrando que a tecla de atalho para Zoom Extend é Zoom Enter e Enter. Zoom Enter e Enter no teclado, ok? Para trabalhar um desenho isométrico, necessário mudarmos aqui, né, incrementarmos, na verdade, um ângulo para esta peça. Para desenhar esta peça. Aqui nós temos uma peça que ela se encontra num ângulo de 30 graus, embora não esteja mencionada aqui, mas geralmente os nossos desenhos isométricos se encontram sempre em ângulos de 30 graus, ok? Ele tem sempre um valor de 30 graus, né? Nesse caso, esse isométrico aqui. Então, nós vamos fazer o mesmo aqui, nós vamos digitar DS e dar um Enter, essa é a tecla de atalho para chamar exatamente essa janela. Mas eu também posso buscar essa janela clicando, por exemplo, em um desses botões aqui na barra de status, com o botão direito do mouse e depois com o esquerdo em Object Snap Tracking. E aí, obviamente, essa caixa ela se abrirá na sua maioria desses botões aqui, porque cada aba dessa aqui corresponde a um desses botões, ok? Então ele já abre uma caixa de configuração e o que nos interessa seria, no caso, o Polar Tracking, aonde nós vamos observar que o Polar Tracking ele se encontra habilitado, isso é importante, que é onde dispara a nossa linha. E o ângulo incremental é aquele qual nós colocamos aqui. O AutoCAD ele já disponibiliza alguns ângulos, no caso, por exemplo, o ângulo de 5, 10, 15, 18, 22.5, mas nós vamos optar por este aqui, o ângulo de 30 graus, uma vez colocado aqui, certificando que aqui está habilitado, dou um OK. Agora eu vou buscar o comando line, uma vez que eu clico aqui na aba Home, comando line, clico e observa que é necessário que o meu polar esteja habilitado aqui, ó, para que ele me dê essa oportunidade de navegar assim com o meu mouse, né? E a minha linha também em ângulo, ela poder então disparar a cada, por exemplo, 30 graus, ele poder disparar uma linha, ó, tá vendo? Um tracking 60 graus, 90 graus e assim por diante. Então esse ângulo já pré-estabelecido por nós vai facilitar nosso desenvolvimento desta peça. Uma vez que eu atingi o ângulo de 30 graus, eu vou digitar o valor do comprimento de 48, dou um Enter e mais um Enter para encerrar o comando. Esse Enter é justamente para que eu possa então agora ajustar o tamanho dessa linha, né, na minha área de trabalho. Isso é importante para os iniciantes de AutoCAD, né, que muitas vezes se perde em relação ao tamanho da linha
E em relação ao objeto que está desenhando, é importante você apenas fazer a primeira linha, dá um ESC, encerra o comando e depois ajusta a sua linha, a sua área de trabalho. Uma vez que você ajustou, agora você tem a certeza de que o seu desenho vai sair exatamente na proporção de acordo com a tua área de trabalho. Bom, dado o recado, se eu apertar novamente a barra de espaço, eu vou trazer o comando line novamente. Então essa aqui é uma dica interessante. A barra de espaço ela cancela, né? O ESC, né? Ele cancela. Vamos dar um cancel aqui. O comando, botão direito, cancel. Eu não posso dar o ESC aqui, senão eu encerro a gravação. Então, sempre que eu quero, por exemplo, trazer novamente uma ferramenta a qual já tenha acabado de usar, eu clico novamente em barra de espaço, sem precisar buscar a ferramenta, essa ferramenta ela já vai estar disponível. Ou seja, se você utilizar, por exemplo, vamos supor, o retângulo, e aí você encerrou o comando. Aí se você colocar a barra de espaço, né, clicar na barra de espaço, ele chama novamente o comando anterior, que é o comando retângulo, ok? Essa é a dica. Então, barra de espaço, voltou então meu comando, que é o comando que eu estava utilizando, o comando line. Cliquei aqui, posicionei para cima, digito 20, Enter, certo? E aí nós já vemos um problema. Né? O problema é que a minha tecla numérica 8 está com problema. Então vou usar outra tecla numérica. Vamos lá, comando linha. Vou clicar sem sair da linha de raciocínio. Vamos continuar movimentando o nosso mouse. A hora que disparar 30, exatamente, agora sim a gente digita 4, 8 e dá um Enter. E Enter novamente. Pronto. Agora sim. Barra de espaço, chamei novamente o comando linha. Então, cliquei aqui, posicionei para cima, digito 20, Enter. Pronto, agora sim está no tamanho correspondente. Agora, veja bem, essa distância, o meu desenho ele não informa qual é essa distância, porque eu não tenho uma cota específica. Mas aqui no caso, aí entra justamente o fator de... No caso, calculadora, né? Você vai ter que ter uma calculadora mental aí, ou então chamar a calculadora e fazer a subtração. No caso, por exemplo, o comprimento do nosso box é de 48. Eu tenho um rebaixo de 16. Então, subentende-se que do 48 eu tirando 16, o que restar é exatamente o valor, né, da metade, no caso, ou seja, do restante aqui da minha caixa. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Vou dar um cancel e vou chamar a minha calculadora aqui, olha. Cliquei na calculadora, utilities, calculadora. Ela aparece aqui para mim, então eu vou fazer aqui o meu cálculo aqui, no caso, a minha subtração. 48 menos 16, que é a distância do meu rebaixo, né? Vai me restar então 32. Então esse é o valor que nós temos aqui desta linha. Agora eu não posso chamar na barra de espaço, né, o meu comando, porque agora eu já utilizei a calculadora. Ele vai novamente chamar a calculadora. Então eu retorno aqui, clico em line, ou então digito na tecla L de line e continuo fazendo o nosso objeto aqui. Puxo para a minha esquerda, né, e digito então 32, que foi o valor que eu achei na subtração aqui que eu fiz. Descendo aqui no ângulo de 90 graus, eu vou digitar 10, Enter. Puxo novamente a minha esquerda, digito 16, é o valor do meu degrau, e fecho aqui. Dou Enter. Então, eu já tenho a minha face do meu objeto já pronta. Agora, eu vou fazer o volume dela, né? No caso, a continuação. Cliquei novamente ali em Line, puxei para cá agora para a esquerda. Lembrando que por se tratar de estar no ângulo de 30 graus, a cada 30 graus ele vai disparar uma linha. Do lado direito sempre será 30, do lado esquerdo 150. Ok? Então vou digitar 32, que é o valor que eu tenho aqui. Puxei para cima, valor de
no caso, o objeto 20 menos 10, eu vou ter aqui também 10. Então, digitei 10 e puxei para cá. Olha que interessante. Uma vez que o nosso SnapTracking, objeto SnapTracking está habilitado, ligado, sempre que eu posicionar, por exemplo, comando line, cliquei aqui na ponta, posicionei de maneira que eu estou seguindo o mesmo ângulo desta linha de baixo aqui, já programado. Porém, se eu passar o mouse aqui, nesta ponta, nesta outra ponta, e movimentar um pouco o meu mouse, retrocedendo ele, observa então que disparou uma outra linha, de maneira que agora o cruzamento dessas duas linhas vai dar exatamente o ângulo que eu preciso, um ângulo de 30 graus. Cliquei e simplesmente fechei aqui nesta ponta. Vou dar um Enter. Barra de espaço, chamo novamente o comando line. Agora eu clico aqui e novamente observando a mesma possibilidade, né? Eu levanto o mouse, eu vou trazer o mouse aqui nesta ponta, vou retroceder de maneira que apareça assim, olha, tá vendo? Mais uma vez essa linha, né? No caso, esse tracking. E uma vez que ele aparece, eu simplesmente vou movimentando, movimentando, de maneira que agora eu tenho exatamente o cruzamento entre essa linha, né? E aí eu clico e fecho novamente aqui. Barra de espaço cancelaria o comando. Barra de espaço traria novamente o comando de volta. Cliquei aqui nessa ponta, novamente, continuo, seguindo o ângulo de 30 graus. E vou executar da mesma forma. Vou passar o mouse aqui, puxar para cá, né, retrocedendo, de maneira que no cruzamento dessas duas linhas, eu descobri exatamente o final da minha caixa, certo? Cliquei. Agora eu tenho 32 menos 18. Vou encerrar aqui o caso, o comando, né? Vou cancelar, o barra de espaço, poderia cancelar também. Eu vou agora buscar de novo na minha calculadora e vou digitar aqui o valor de 32, que seria o valor da largura, menos 18, que é o valor do vão que nós temos dentro desta caixa aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho, na verdade, 14, que é o que me sobrou, é o que me restou, subtraindo 32 de 18. Porém, eu vou dividir por 2 para saber exatamente qual será o valor que eu tenho de cada uma aqui no caso, desse espaço aqui. Ó. Então, eu tenho o valor de 7 de distância da minha aresta a essa aresta aqui. Então, vou fechar aqui, agora que eu já descobri, vou buscar aqui o comando line novamente, cliquei aqui, puxei para cá, digito 7, Enter. Entro para dentro da minha peça, digito 22, Enter. Venho para cá, digito 18, Enter. Ou melhor, esqueci. Sempre eu estou com problema na tecla 8. Então vamos lá, de novo. 1, 8, Enter. Venho para cá e agora eu posso executar exatamente aquele procedimento onde eu passo o mouse, devagarzinho eu vou retrocedendo, vai me disparar uma linha e no encontro, olha aqui, eu vou deixar mais perto aqui, no encontro dessas duas linhas, eu clico e finalizo o comando fechando aqui. Ainda assim, para finalizar o nosso desenho, é necessário então eu simplesmente puxar uma linha até aqui e fechar exatamente aqui. E dessa forma então nós concluímos esta peça.